Fala galera, sejam bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Marcelo Gualberto. Sou Bruna Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E guys, o nosso convidado de hoje é especialista em comunicação e oratória, com foco no medo e controle emocional, utilizando a programação neurolinguística. Com 14 anos no campo de apresentações e treinamentos comportamentais, ele criou seu próprio método focado em ajudar pessoas a perderem o medo de falar em público. Já foram mais de 12 mil alunos impactados e 7 milhões faturados apenas com o digital, e chegou a nossa hora de aprender com ele. Oh, yes! Chama ele pra cá, Bruninha. Que rufem os tambores, seja muito bem-vindo! Paulo Vinícius! Valeu, galera, obrigado. Para quem fizer um comentário bem especial aí, bem legal sobre os insights que absorveu ao longo do conteúdo, a minha equipe vai selecionar alguém bem bacana para poder receber uma mentoria. Olha, já começou como? Pé na porta. Pé na porta. Total. Vamos lá. E Paulo, pra gente continuar aí esse pé na porta aí que você deu já pra gente, você tem uma história toda de transições aí, né? Então você era publicitário, comediante, você se tornou especialista em comunicação e oratória. Como é que essas experiências anteriores que você teve profissionalmente te ajudaram a construir hoje a sua própria mentoria que você tem sobre comunicação e oratória? Bacana. Bom, durante bastante tempo eu atuo como publicitário. Eu me formei em comunicação, em publicidade. E durante um período, enquanto eu trabalhava, um amigo meu, num retiro de igreja, ele faz uma participação numa peça de teatro. E aí ele fala, cara, minha esposa participou, minha namorada participou, eu participei e vou procurar um curso de teatro para fazer. E aí eu sempre tive interesse, mas não era algo que fazia parte da minha vida, assim, não era algo que eu realmente iria buscar, talvez, por conta própria. E eu falei, cara, vai lá, se inscreve, me inscreve que eu vou fazer contigo. Durante esse percurso, durante esse período, ele sai do curso e eu continuo fazendo curso de teatro. Até hoje eu tenho um carinho e uma amizade com essa professora, a professora Cecília Vaz. E durante o curso, principalmente porque eu tinha uma vontade incontrolável de atrapalhar os meus colegas de aula, eles iam fazendo as esquetes e eu ia comentando, e eu ia... Enfim, isso é terrível para quem está concentrado, né? Mas era algo que eu não controlava. E o Porchat, na época, não era o Porchat de hoje, estava começando, talvez... Não começando a carreira, ele já tinha um posicionamento dentro da Rede Globo, mas ele tinha um projeto menor. E ele começou a montar um treinamento, um curso de stand-up comedy, o movimento era novo no Rio de Janeiro. E ela virou para mim, aquilo saiu no jornal, e ela virou para mim e falou assim, cara, por que você não para de atrapalhar minhas aulas e vai fazer esse curso aqui desse cara? E eu nem sabia o que era. Então eu pergunto a ela, o que significa isso? O que é isso, stand-up comedy? Ela falou, cara, isso é um humor americano. Vem lá de fora, tá bombando em São Paulo já. Em São Paulo já devia ter uns 3 anos e tal, ou 4. E aí eu vou fazer esse curso com ele. Era um curso bem extenso, até para a época. Era um curso, se eu não estou enganado, de 4 sábados o dia inteiro. E ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. Não existia o material que existe hoje no YouTube, nas redes sociais. E ele deu um curso muito denso, um curso muito com muito conteúdo. E a partir dali... eu me apaixonei pelo stand-up comedy. Inclusive, a minha primeira apresentação do teatro, quando eu terminei, uma das minhas cenas era o meu primeiro set de stand-up comedy. E dali foram 10 anos investindo pesado numa carreira de comediante. Só que eu misturei comédia com palestras, porque a vida do artista ela é muito dura, né? O artista ele demora para ganhar dinheiro, é algo que eu queria casar, minha mulher queria casar e tal, eu nem queria tanto, mas ela queria mais. Mas eu tinha essa meta, então você quer constituir uma família, muitas vezes você abre mão de uma área que é o amor para você fazer a grana. Então eu comecei a misturar a comédia com as palestras e deu muito certo, eu comecei a viajar o Brasil todo. E isso fez com que, mesmo eu não faturando muita grana, fez com que eu absorvesse e aprendesse muito sobre palco no jogo, no dia a dia. E aí, eu tô resumindo para vocês, e aí já em 2017 para 2018, eu já, 10 anos como investindo numa carreira artística, como comediante, eu já mais cansado daquilo, surge uma oportunidade de criar algo no digital. E aí, quando eu faço essa migração, eu já estava meio me desligando
da comédia, do humor, mas eu trouxe toda essa bagagem para a metodologia. Então eu trouxe um método de 10 anos de palco associado à programação neurolinguística e eu consegui fazer com que o meu aluno ele não só tivesse um desempenho acima da média, porque eu coloquei, inclusive no slogan do treinamento, logo no começo, que era mais que falar, impressionar em público. Então, o cara tem ali ferramentas para ele ter um desempenho acima da média, mas eu coloquei o que até hoje ainda falta um pouco no mercado, mas eu já vejo mais, que era o foco, o cuidado na primeira etapa. Porque não adianta, o Marcelo, a gente está falando de automobilismo, não adianta você dar uma Ferrari ou um carro Fórmula, como você estava ensinando a gente, na mão de um cara que nem tirou a carteira de motorista ainda. Uhum. Então, o cara que ele vai para o palco, ele precisa primeiro ter controle emocional, ele precisa estar tranquilo ali. Senão não tem técnica de oratória, de fala, de voz, diafragma, que vai fazer o cara ter um bom desempenho se ele não conseguir ficar tranquilão ali. Perfeito. É isso. Muito legal, porque é literalmente isso, cara. Tem pessoas que têm uma habilidade gigantesca para se comunicar, mas não têm a capacidade interna de lidar com os desafios psicológicos e emocionais para conseguir mostrar o talento. Mas antes de a gente falar nisso, a gente está com um especialista em comunicação, então para nós é super interessante porque a gente está aqui trabalhando com isso e é uma oportunidade que a gente tem de aprender com você. Mas não só nós, todo mundo do digital, porque em algum momento você vai precisar se expressar e mesmo que não seja em cima de um palco, que seja na frente da câmera, você precisa transmitir uma mensagem com segurança, de uma forma que as pessoas se conectem com você e eu tenho certeza que a gente vai tirar daqui muitos insights para isso. Legal. Agora, falando um pouco dessa experiência com o Fábio Porchat, não necessariamente do Fábio Porchat em si, mas a gente, ontem batendo papo na Limousine, você falou vários nomes que hoje estão aí no topo da comédia, como é o caso do Thiago Ventura, Afonso Padilha, o Rodrigo Albani. O Albani, o Rafael Gunning, que é um amigaço meu, o Lucas Moreira. Tem uma galera que tá tá surfando uma super onda, que são super humoristas hoje, e que fizeram parte do meu mundo durante 10 anos, e que eu tenho carinho por esses caras, né? Não são pessoas do meu relacionamento hoje em dia. O Gunning, sim, o Lucas é um cara próximo e tal, mas que eu tenho muito carinho pelo Afonso, pelo Albani, que eu tive alguns contatos e tal, enfim. Isso deve ser uma experiência incrível, né? Porque é uma galera que você viu ali galgando os mesmos passos e que conseguiu vencer no área que é bem complicado. Mas falando desse período aí que você teve acesso a um curso do Porchat, que mesmo que na época não era o cara que ele é hoje, ainda assim você falou que transmitiu um conhecimento muito importante e robusto, que eu imagino que deva ter feito um impacto grande até na forma que você lida com o palco hoje. Então quais foram os aprendizados que você tirou, que você consegue visualizar hoje, que fizeram a diferença para você ser esse cara especialista em comunicação e oratória? O Porchat, ele trouxe na época, eu me lembro com muita clareza disso, algo que depois eu implementei quando eu fui convidado para dar aula na Miami Ed School. Ele trouxe uma forma de entregar o conteúdo visual. Então, ele colocava um DVD do cara e botava lá um DVD do Chris Rock. E conforme o Chris Rock aplicava uma técnica cômica, ele pausava e mostrava. Essa pausa, essa respiração, esse movimento de braço, essa caminhada para a direita, essa caminhada para a esquerda, tudo isso foi pontuado passo a passo. Então eu percebi que como eu tive um aprendizado acelerado naqueles 4 sábados, eu percebi que aquela forma de ensinar, de mostrar, poderia gerar um resultado relevante. Então, lá na frente, 10 anos depois, quando eu começo a montar o Expression Mais, o treinamento de comunicação oratória, eu começo a mostrar para o cara que ele quer ter uma desenvoltura legal em qualquer ambiente, inclusive de frente para as câmeras, inclusive na hora de fazer um lançamento, na hora de fazer uma aula no Zoom, entregar uma mentoria, eu começo a mostrar que existem técnicas, que existem pausas, que existem... eu ilustro isso para o cara. Então, fica muito mais fácil dele entender e ele aplicar no dia a dia. Então, na minha memória, essa foi a metodologia que ele trouxe, de mostrar mesmo, falar, isso aqui é uma pausa, isso aqui não é, isso aqui... Porque não é só a escrita cômica. Existe a técnica da escrita, mas é um mundo muito vasto. E isso vem para qualquer área que você... Aqui é um palco, né? Verdade. Tudo é um palco. Eu costumo dizer que é o show. Qual é o show que você vai estar hoje? Se você vai falar no casamento, se você foi convidado para fazer uma homenagem no casamento da tua irmã,
é o do teu irmão. Aquilo é o teu show. O que você vai preparar para aquele show? Se você vai gravar um podcast ou se você vai gravar um story, aquilo é o show. Aquilo é o teu show. Aquilo é o teu palco. E você tem que olhar dessa forma para aquilo. E já que a gente tá falando sobre presença, estar no palco, o que uma pessoa pode fazer quando bate um nervosismo e as palavras não vêm, ou ele esquece ali o próximo tópico do que ele vai falar? Como eu posso seguir quando eu errar dentro do palco? Legal. Essa pergunta é boa, hein? Em cima do palco. Essa é boa. O que acontece é o seguinte, inclusive isso acabou se tornando a minha especialidade, porque eu notei que os meus alunos vinham por essa questão. Eu acabei de falar para vocês, o problema de instruir oratória é quando você não tem caminhos para fazer o cara ter esse controle. Porque ensinar o cara a falar não é tão difícil. Ensinar alguém a se posicionar não é tão difícil. Se você tem a técnica, você apresenta a técnica, a pessoa repete, ela vai aprender. O que é difícil é justamente você ter ferramentas para que a pessoa tenha segurança, para que a pessoa sente aqui para conversar com vocês e que ela não fique... apesar dela ter muito conhecimento, que a presença de vocês, ou da câmera, ou do bastidor, que isso não desestabilize ela. Uhum. Então, a programação neurolinguística, atrelado a essas ferramentas, fez com que o cara vinha para mim, eu tenho medo de falar em público. O cara já era um puto executivo. O cara já estava num nível hierárquico da empresa que... não sei como que ele chegou lá, mas ele chegou, ele coloca um assistente para falar, ele evita de se expor, mas chega um ponto que aquilo já gerou tanto constrangimento para ele que ele não aguenta mais. Então, as ferramentas da programação neurolinguística, elas fazem com que a pessoa ressignifique algumas coisas, fazem com que a pessoa mude o valor que ela dá para aquela circunstância, para a presença daquele chefe, para a presença de uma câmera. Então, você vai falar para 200 alunos que você se arrebentou aí, fez uma venda, para 200, tem uma turma de 200 pessoas e você está um pouco tenso, um pouco preocupado ou preocupada. O valor que você dá não é de você desmerecer os seus alunos, pelo contrário, nós somos muito gratos, mas você tem que tomar posse daquele show, daquele palco e diminuir o valor daquele problema, entre aspas, na sua mente. Isso vai te dar muito mais tranquilidade para que a sua mente não acione gatilhos de sobrevivência, né? Legal. É isso, basicamente é isso. Tem uma analogia que às vezes eu carrego, que tudo na vida é tipo uma cebola. À medida que você vai descascando, tem mais camadas pra você aprender sobre. Então a gente tava falando de corrida. Aí eu falo, olha, tem um negócio aqui de pressão aerodinâmica, uma parada a mais que a gente não conhece. Nunca tinha ouvido falar da forma como você falou, nunca tinha ouvido falar. Pois bem, uma coisa que você trouxe pra gente nos bastidores, na pesquisa que a gente faz, é que você falou da energia dentro do palco e da energia fora do palco. Isso é uma coisa que eu nunca ouvi falar. Então explica aí o que você queria dizer com isso, Paulo. Quando a gente tá... Eu tô aqui numa energia diferente da energia que eu tava quando a gente tava sentado no restaurante almoçando. Uhum. Vocês estão numa outra energia. É quase como se a gente vestisse uma capa. É quase um personagem. A energia de um palco ao vivo é diferente da energia para uma câmera. Então, por exemplo, quando você vai gravar os seus stories ou quando você vai fazer uma aula ao vivo, você precisa se colocar numa energia um pouco a mais, um pouco acima, porque o cara tá mais distante de você. Porque o cara tá mais distante de você. Ele tá lá do outro lado e ele precisa ter a percepção de que você tá com ele, a conexão mesmo. Então, você precisa realmente, sentou aqui, você vai gravar um conteúdo, você tem que internalizar que a sua voz tem que sair mais, o teu olhar tem que estar conectado. Eu tô olhando ali para a câmera, eu tô imaginando o cara do outro lado e eu tô falando com esse cara do outro lado. Então é sobre isso. Quando você vai entrar num palco, talvez vocês já tenham visto jogador de futebol o goleiro, que ele bate numa baliza, bate na outra e volta. Uhum. O lutador de MMA, que abaixa no chão, faz o sinal da cruz, bate no chão, dá um soco no chão. O palestrante, o Tony Robbins, que pula no palco, bate no peito. O que esse cara tá fazendo? Esse cara, ele criou um ritual. Muitas vezes, às vezes o atleta, ele faz isso inconsciente. Mas ele criou um ritual para ancorar uma emoção, para fazer com que ele se coloque num estado emocional de um dia que ele esteve bem, de sucesso. Então, esse aquecimento, ele não é à toa. Se você vai entrar num palco, talvez qualquer pessoa que já fez uma palestra ou já deu uma aula, sabe que, até um podcast como esse aqui, sabe que às vezes a gente começa mais lento e vai aquecendo e vai ficando melhor, certo? Uhum. Existe uma possibilidade de você já começar
como se fosse no meio. Se você mentalizar, internalizar, ou na linguagem que a gente usa na PNL, que é ancorar essa emoção, você já entra como se você estivesse no meio. Então você já entra com mais energia, você já entra com aquele impacto do meio, com aquele aquecimento do meio. É sobre isso, esse papo de energia. Entendi. Faz sentido. Eu fico me perguntando, como é que eu consigo pegar essa emoção de algum momento da minha vida, entendeu? E colocar aquilo naquele momento, naquela hora. Legal. Porque pra mim, pensar sobre isso talvez seja uma dificuldade, entende? Entendo, claro. O que acontece é o seguinte, todos nós já tivemos um super momento na vida, pelo menos um. Para começar, né? Vamos dizer assim, que você chegue para mim agora e fale assim, Paulo, cara, eu tô uma bad vibe aqui relevante, assim. Não tô me sentindo segura para os próximos eventos que eu vou fazer na empresa. Por onde eu começo? Então, o que eu vou fazer com você é, qual é o momento que você se lembra da tua vida em que você estava muito bem? Qual é o dia da tua vida que você arrebentou? Pode ter sido quando você tinha 15 anos e você na escola era mais popular da sala. Pode ser no dia do teu casamento, em que você, nossa, estava se sentindo muito especial. Foi no dia que você foi convidada para vir trabalhar na QIFI. No dia que você foi promovido. Qual foi o dia que você falou, caralho, meu irmão, eu tô foda, hoje eu tô bonito? É esse dia que você tem que trazer na tua memória. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um trabalho de trazer para perto a emoção desse dia. De você reviver aquele dia, ressentir aquele dia. Se você criar uma forma de acessar esse dia com mais facilidade, a probabilidade de você ter um bom desempenho no que você for fazer, ancorando aquela emoção, ela aumenta. Se você se sai bem, você trouxe uma analogia aí, uma metáfora da cebola. Imagine a cebola recebendo as cascas de volta, ou uma bola de neve. Cada vez que você se sai bem fazendo alguma coisa, você vai fortalecendo uma crença. E essa crença, aí a gente tem crenças boas e crenças ruins, construtivas e destrutivas. Então você vai reforçando essas crenças e você vai se sentindo cada vez mais confiante. Na ancoragem, existe uma forma de você acessar um sentimento, uma emoção, às vezes por um toque. Então você pode adoecer e salvar uma pessoa fazendo uma ancoragem. Por exemplo, se todos os dias o Marcelo encostar no seu ombro, apertar o seu ombro e falar que você é uma ótima apresentadora, durante 6 meses, mesmo que isso não te gere nenhuma emoção, porque a gente muda as nossas emoções ou os nossos hábitos por meio de repetição e por meio de um forte impacto emocional. Mas vamos dizer que você não tem um forte impacto emocional, mas todo dia o Marcelo aperta o seu ombro e ele fala, nossa, você é muito boa, você é muito boa, você é muito boa. Você vai começar a acreditar nisso. E isso é uma escolha sábia, a gente acreditar nas coisas certas, nas coisas que levam a gente para cima. Quando você começar a acreditar nisso, nossa, eu sou muito boa, eu sou realmente muito boa. O dia que você está para baixo, qualquer pessoa que tocar no seu ombro, mesmo que você não perceba, a emoção, a sensação de sou muito boa volta. Isso é louco, cara, mas funciona, é assim que funciona. Então você cria caminhos, a gente cria caminhos, você vai fazer uma apresentação para 2.000 pessoas no festival da QIFI. Existe um caminho de te colocar num estado emocional para você entrar no palco, que pode ser por ancoragem ou por modelagem, que eu também passo para os meus alunos, para você entrar grande, para você entrar muito bem. E isso faz com que você, pelo menos, minimize a possibilidade de acionar um gatilho de sobrevivência, que é suar, tremer, gaguejar, que é primitivo, e você tem tranquilidade para ir lá entregar o teu conteúdo, fazer o que você tem que fazer. É isso. Perfeito. Nossa. A gente vai falar ainda sobre esses gatilhos que você trouxe aqui, mas antes falando um pouco ainda sobre essa questão de confiança, não só no palco, mas em si mesmo. Eu vejo que é muito comum as pessoas não acreditarem em si. E às vezes que, por exemplo, eu tive de subir no palco para representar aqui o QIFI, por vezes eu também me sinto nervoso. E eu tenho os meus caminhos mentais para tentar me equilibrar. Como, por exemplo, afirmações de poder. Não, eu posso, eu consigo, eu mereço, vai dar tudo certo. Hoje eu estava conversando com a Bruninha sobre... A gente estava batendo um papo com o Giovanni Amicarlo, o cara é o professor da oratória. E aí ele falou, cara, uma técnica boa é você se visualizar dando certo na parada. Então, você vai falar na palestra. Então, imagina você descendo do palco, o pessoal te aplaudindo, e você sentindo aquela emoção que tudo deu certo, pra você meio que já se colocar no estado de deu bom, ao invés de ficar, e se não der bom, sabe? Sim. Então,
você deu aí o exemplo da técnica da modelagem. O que seria essa técnica da modelagem e quais caminhos você usa pra gerar uma confiança, tipo assim, imediata, pra eu conseguir subir no palco e executar bem? Legal. Eu vou pegar o gancho do que o Giovanni falou pra você. Por favor. Quando você faz esse trabalho de visualização, isso serve para qualquer atividade que você for fazer, não só para comunicação. A grande realidade é que essas técnicas para te ajudar a ter controle, elas servem para praticamente tudo, mas quando você visualiza, existem estudos sobre isso. A nossa mente não sabe o que é real e o que não é. Você pensou, se você pensar com um pouquinho de capricho, ela vai entender que aquilo está rolando naquele momento. E ela vai gerar uma emoção condizente com aquilo. Só que, além disso, quando você pensa, é como se você estivesse fazendo. Então, existem estudos que provam que existem sinapses acontecendo e você está gerando habilidade, mesmo sem estar fazendo. Os seus caminhos cognitivos se abrem, as informações passam com mais facilidade. Então, se a gente está falando assim, ó, pensa comigo assim, pensa que você gosta de fazer uma trilha, tá? Trilha de montanha. Beleza. Se eu for fazer uma trilha hoje sozinho, vamos dizer que eu tenho um facão para abrir a trilha está fechada. Eu vou abrindo a trilha e vai passar só eu na trilha, fechadinho, certo? Vai ser meio difícil de eu passar, vai ser muito mato, e, enfim, não sei se vocês gostam desse tipo de caminhada e tal. Não, você com quase 2 metros, você dá trabalho, cara. Na volta, já vai ser um pouquinho mais fácil, porque já tem um caminho, e aí eu vou abrindo só um lado e vai... Quando eu chegar aqui de novo, eu vou falar assim, Marcelo, lá do outro lado é lindo, meu irmão. Tem um pôr do sol, tem um carro de automobilismo lá de corrida de tô indo agora. Vamos comigo? Aí você fala, vamos embora. Aí você vai de um lado com outro facão, eu vou do lado de cá, a gente vai abrindo mais. Quando a gente chega lá do lado, a gente volta, abre mais um pouquinho. Quando chega aqui, a gente chama a Bruna para ir com a gente. Bruna, vamos com a gente? Vamos. Na próxima volta que a gente voltar com a Bruna, já passa uma Kombi ali, passa um Jeep. Então, o treino mental ou real, ele faz isso. Então, a gente desenvolve a habilidade da fala, de manual, de pilotar, de entrevistar. Então, quando você se visualiza, você não só está ancorando um sentimento bom de autoconfiança, de segurança, vendo aquilo acontecer, é como se a sua mente tivesse, tá acontecendo, tá dando certo. Então, quando for lá no palco mesmo, eu sei que eu posso porque já aconteceu, já deu certo, então eu sou capaz. E além disso, você realmente praticou, por incrível que pareça, saca? É louco. E a modelagem, né, que tu perguntou, cara, a modelagem é uma técnica apaixonante e extremamente poderosa que eu trago para os alunos e que, assim, se você entrar lá no meu Instagram, tem uns 500 depoimentos dos meus alunos, que são os melhores que eu botei lá em texto, que isso eles colocam dentro da plataforma. Por quê? São depoimentos que eles dão no primeiro módulo, nas primeiras aulas. Porque logo nas primeiras aulas, eu tenho um aluno que fala assim, cara, eu estava há 1 ano tentando resolver esse problema e, caraca, com um áudio que eu ouvi, eu já consegui lá na reunião do meu trabalho e falar coisas que nem parecia que era eu. Por quê? Porque tem exercícios como o da modelagem que eu vou explicar agora, que realmente eles são capazes de fazer você quase que se tornar uma outra pessoa. O que é a modelagem, pessoal? Preste atenção. Imagine assim, ó. Existem pessoas, existem circunstâncias, existem métodos que se tornam modelos. Tudo que a gente faz na vida, a expressão modelagem hoje ela é muito utilizada no digital, às vezes até um pouquinho desviada ali do que seria o ideal. Vamos modelar uma página, vamos modelar um criativo, e aí vem uma cópia braba. Mas é quase isso. O que acontece é o seguinte, tudo que a gente faz na vida é baseado num modelo. Hoje, a Bruna está aqui como apresentadora, entrevistadora, e ela tem modelos. Ela tem pessoas que talvez um pouco tenha sido você, um pouco a Carol, um pouco outros entrevistadores grandes do mercado, e a gente começa a observar o que essas pessoas fazem para ter um determinado resultado. Você escova o dente porque existe um modelo de escovar o dente, que foi o teu pai, a tua mãe, que te mostrou como é que escova o dente. Se o teu pai, a tua mãe, tem o hábito de escovar o dente em 30 segundos, dificilmente, até a sua fase adulta, você vai levar 3 minutos escovando o dente, que é o recomendado, né? Você passar mais tempo, menos força, mais tempo. Eu não sou dentista, mas já ouvi falar. Mas a gente modela alguém. Uhum. Eu falei para você que estou estudando leilão, não vamos mudar o assunto. Você vai comprar um imóvel,
você vai financiar um imóvel, existe um modelo. Você vai no banco, vai aprovar um financiamento, você vai falar com o corretor, você vai dar o lance, vai receber um e-mail, você vai pagar o imposto, vai pegar o registro, depois você vai lá, tira o cara do imóvel, vai desocupar o imóvel, depois você chama o corretor. Isso é um passo a passo, um modelo. E aí é que vem a maravilha da coisa, né? O John Grinder e o Richard Bandler, que são os caras que, não que 100% fundaram a parada, mas que fizeram um estudo mais robusto e desenvolveram a base da PNL, e depois o Tony Robbins vem disseminando isso alguns anos depois. Eles começam a perceber que a gente consegue modelar as emoções das pessoas. Então, assim, isso é muito foda, porque você não só consegue transitar entre uma emoção e outra. O Tony Robbins, ele mostra numa passagem dele que é impossível você ver uma pessoa feliz assim. E que você nunca vai ver um cara deprimido assim. Porque existe um físico associado ao comportamento. E aí, o que é um modelo? Quem é o cara que você modela, que você pensa, que vai subir no palco para 2.000 pessoas, que não teria dificuldade nenhuma? E o exercício que eu faço com os alunos é o seguinte: você quer fazer comigo agora ou posso dar um exemplo aleatório? O que vocês preferem? Quero fazer. Vou fazer agora. Quer fazer? Ao vivaço. Qual dos dois agora? Vamos fazer com os dois. Vai os dois. Vamos os dois. Vamos os dois. Pro palco, então. Ok. Fechou? Então, assim, ó. Eu quero que vocês pensem agora em uma ou duas pessoas que vocês admiram muito. Totalmente ligado ao palco. Alguém que você já viu se apresentar e que, meu irmão, esse cara não teria medo de subir no palco com 2.000 pessoas no festival da empresa. Ele pode ser o Barack Obama, ele pode ser um player do digital, ele pode ser um... Tá. O outro cara, eu quero que seja um cara mais... mais aleatório, uma viagem um pouco maior. Por exemplo, você pode imaginar o Batman, a confiança do Batman, né? Eu gosto muito daquela passagem que o Peter pergunta, qual é o seu superpoder? Ele fala, eu sou rico, já viu isso? Então, qual é o player ou qual é o personagem, os personagens? Estão pensando aí? Que você olha e fala, pô, esse cara ia subir lá, ia falar, meu irmão, não ia fazer diferença pra esse cara, né? Ele ia falar, as pessoas respeitam, as pessoas veem a autoridade, beleza, é esse cara. Pensou? Agora, se você tiver acesso, ótimo, você vai mandar um WhatsApp pra esse cara. Se você não tiver, você vai fazer aqui agora comigo. Você vai fechar o olho. Se não quiser fechar o olho, tá tranquilo. Fecha o olho aí, Bruna. Então, pensa o seguinte, você tá na frente desse cara, respira bem fundo, imagine que você vai pedir a ele, ou a eles, para te ajudarem com 10 dicas para que você tenha o mesmo desempenho deles. Vai visualizando o que eles estão falando, né? Talvez eles estejam falando para você ensaiar um pouco mais. Talvez eles estejam falando que você pode, para você não se preocupar tanto, não se cobrar tanto. O que ele está falando para você, esses caras? Ou ele está falando para você caprichar no figurino? Ele está falando para você... O que ele está falando? Ou ela? O que essas pessoas estão falando para você? Eu tô tomando a mentoria aqui. Tô na mentoria. Beleza. Aí... Quando acabar, pode abrir o olho, tranquilo. Aí aqui, o que a gente faz? Foi? O que a gente faz? Tem um exercício que eu vou fazer com vocês de uma forma bem breve, pra gente não fazer um tempão, mas que o ideal é você fazer ao vivaço. Ok. Que dá um resultado muito relevante. Você fecha o olho de novo aí, Pessoal, preste atenção, se vocês fizerem isso, vocês vão arrebentar no pitch na hora de abrir o carrinho, beleza? Fecha o olho de novo. Agora, imagine, tá? Geralmente no treinamento, a gente faz um trabalho de transe um pouco maior. Mas aqui a gente vai direto. Imagine que o seu corpo começa a se aproximar da pessoa que você escolheu como modelo. Beleza? Seu corpo está flutuando em direção a essa pessoa. Enquanto isso, você percebe a forma como ela anda, a forma como ela respira, a forma como ela cumprimenta as pessoas, o respeito das pessoas para com ela, a forma como ela entra no palco, as pausas que ela dá. Você consegue observar isso. Enquanto isso, o teu corpo vai flutuando para cima dessa pessoa. Agora o teu corpo se funde com o corpo dela. E ela e você são a mesma pessoa. Então é você, é a sua essência, mas com todas as habilidades que ela tem naquela área. Agora é você e ela juntos. Você fala como ela, você respira como ela, você olha como ela. As pessoas respeitam você exatamente como
ela é respeitada. Agora se veja entrando no palco, se veja falando com as pessoas, se veja como as pessoas olham para você com a mesma admiração dela. E perceba que agora tem uma fumaça saindo do teu corpo e a pessoa indo embora, só que ela deixou as habilidades com você. Beleza? Agora abram os olhos, como é que vocês se sentem. Caramba. Forte. Subir no palco agora, cara. Poderoso. Tô pronto. Oh, yes. Só que esse exercício, a gente faz ele com muito mais tempo. A gente faz um trabalho mais longo. Primeiro eu faço um trabalho de transe maior, que é para a pessoa se envolver e entrar de verdade, tirar ela dos problemas. E o maneiro disso é no dia você pegar você fazer em casa. Você pode fazer sozinho isso. Fecha a porta do teu quarto. Você quer treinar o teu pitch, você quer treinar uma entrega no Zoom, fecha a porta, liga a câmera e se imagina fazendo aquilo de verdade, como se fosse aquela pessoa. Brinca de ser aquela pessoa. Você vai adquirir um movimento, uma forma de olhar que você vai mudar. Você não vai se tornar essa pessoa, vai ser você com a mesma segurança dela. Eu não sei, a Bruna, eu não sei a idade da Bruna, nem vou perguntar, mas eu lembro que a minha irmã, ela curtia a Xuxa. Era a artista da época dela, Xuxa e Angélica. Essa geração, tem uma geração mais nova, talvez nem saiba quem é a Xuxa. Quando ela brincava de ser a Xuxa, ela não brincava de ser a Xuxa, ela era a Xuxa. Quando eu brincava de ser o Superman, eu não brincava de ser o Superman. Eu era o Superman. Meu pai tinha medo que eu pulasse da varanda, porque ele tinha medo que eu realmente achasse que eu ia voar. E eu achava que eu ia voar. Então, o que é isso? Quando nós somos crianças, é muito mais fácil de a gente modelar as pessoas e a gente sente aquilo. Quando você brinca, talvez você em algum momento, dirigindo, pilotando, você nem tenha percebido, mas você se sentiu um grande piloto. Mano, olha... Eu uso o Leão por causa de um piloto, que é o Max Verstappen, que ele tem uma mentalidade, todas que eu vou correr, eu falo, cara, se eu conseguir estar no estado mental dele, eu vou estar mais sólido na corrida. Fato. Isso. É isso. Então você brinca de ser a pessoa. Só que na fase adulta, a gente vai deixando essas coisas de lado, mas são coisas extremamente poderosas. Então você imagine você subir num palco para falar no digital com a segurança de um Wendel Carvalho. Ou de um Érico Rocha, que é um cara que, meu irmão, que fala para grandes públicos do digital, ou outros players grandes, né? Então você consegue entrar com aquele estado emocional fazendo esse trabalho de modelagem. Então, primeiro eu passo tudo isso para o meu aluno e depois eu vou falar de comunicação, de tom de voz, de posicionamento, que tudo isso importa, mas assim, o importante é o cara estar lá e conseguir entregar o conteúdo dele, é o que vale, né? Fantástico. Antes de a gente ir para a próxima pergunta, você que está aí assistindo, você entendeu o poder do conteúdo que foi compartilhado aqui com você agora? Então, se você entendeu, deixa o like aí pro Paulo, porque isso aqui foi bizarro. Legal. Muito obrigado, cara. Que conteúdo incrível. Que bom. É algo pra se fazer repetitivamente, né? Muito bom. Pra você se sentir. É um tratamento, né? Sim, você vai se tratando. E é algo que pode resolver um problema seu em um dia e pode resolver em 6 meses. Eu tenho alunos que levam um tempo maior para ter um resultado e tem alunos que falam, cara, ouvi um áudio, um dia, uma semana, cara, fez uma diferença relevante. Não recomendo que ninguém jamais deixe de fazer uma terapia, por exemplo, porque tem pessoas que têm uma superfobia de público, é um outro nível se torna literalmente uma patologia. E tem pessoas que vêm depois de 2 anos de terapia e resolvem, cara, no treinamento, sabe? Tem pessoas, e isso é tão poderoso que tem o efeito rebote, tem o rebote que fala, né? Tem o efeito inverso. Eu já tive mentorado que eu quase causei um problema na vida dele, porque eu não mapeei um problema que ele tinha muito relevante, pessoal. Eu não mapeei esse cara. Eu não deveria ter passado esses exercícios de modelagem para ele. E eu deixei ele com um empoderamento tão grande de um dia para o outro que ele quase fez uma besteira na rua. Caramba. É um cara que anda armado e tal. Enfim, ele pode, né? Ele é polícia e tal. E isso gerou um problema para ele. Depois ele me responsabilizou. Isso foi delicado. Então, é uma ferramenta com muita relevância,
mas nunca larga a sua terapia. Inclusive, a minha terapeuta, ó, eu volto em fevereiro. Olha lá, hein? Mas você falando sobre toda essa questão, inclusive a gente entrou aqui num momento bem imersivo, claro. Me veio na cabeça o momento que eu tô vivendo agora, que a gente, inclusive, tava conversando ali no almoço. Quando a gente chegou ali, Marcelo ainda não tava. Mas eu comecei a mudar essa minha visão que eu tava conversando contigo, de medo de palco e tudo mais. E o que eu fiz pra isso? Eu não sei se isso é certo, mas isso é uma forma que eu encontrei de amenizar, talvez, o impacto que estava sendo causado na minha cabeça. Por eu mesma, no caso. Eu pedi pra Evelyn, ela é nossa colaboradora aqui na QIFI, ela imprimia um cardzinho, uma ficha, como se fosse uma ficha mesmo de palco, sabe? Pra eu ter, pra eu começar a meio que colocar na minha cabeça o momento que eu vou viver ali, entende? Pra eu meio que sentir a emoção do que eu vou viver e quando eu pegar naquela ficha, meio que dá uma giradinha na minha cabeça. E aí todos os dias eu meio que pego a fichinha e eu finjo mesmo que eu tô falando com um monte de pessoas na minha casa. Perfeito, Nossa. é exatamente isso. Inclusive, a ficha não só pode e deve ser usado. Eu tava falando pra ela ainda agora no almoço, é que muita gente acha que você subir no palco sem nada, só com o microfone, que, pô, esse cara é foda, maravilhoso. E a grande realidade é que na etiqueta da comunicação é a falta de respeito você entrar para falar para um público sem um material de apoio. Não significa que você tenha que ficar olhando um roteiro ou que você tenha que ficar olhando para trás para ler um slide. Não é isso. Mas o ideal é que você tenha as fichas, sim, com os seus tópicos ali na sua mão e que nos momentos em que você sentir que é necessário, você olha, eu tô aqui. E você segue em frente. Você não tem que ficar olhando, lendo a ficha. Mas isso minimiza ou quase reduz a zero a possibilidade de você se perder 100% no palco. De dar, se por algum motivo algo te desestabilizou, você tem um material para você consultar onde eu tô nesse tópico aqui. Pronto, acabou. E além disso, você está fazendo uma ancoragem de emoção, de estar naquele ambiente, né? Isso vai ficando comum. E o que acontece com muita gente, às vezes o cara vai fazer um TCC. Então, na programação neurolinguística, eu falo isso, eu falei isso num outro bate-papo que eu tive, tem uma fala, uma máxima que diz que é muito maneiro, que fala assim, o mapa não é o território. O que significa isso? Quando eu estava na minha casa pensando no podcast, eu estava no meu escritório, na minha cadeira, na minha mesa. Minha mesa não tem essa curva, na minha mesa não tem esse microfone, na minha mesa a cadeira é diferente. Então, por mais que eu estivesse lá pensando, não, vou sentar assim, vou ficar bonitão no podcast. Aqui é diferente. Então, a gente está falando de Nova York. Você pode olhar o mapa, você pode se preparar para a viagem, para o passeio. Quando você chegar lá, tem trânsito, tem sinal, tem cone, tem fumaça. Então, o mapa não é o território. Só que quando você vai para o palco, ou vai gravar num ambiente, num estúdio, ou você vai dar uma aula no teu Zoom, quanto mais você faz próximo do que vai ser, o que eu quero dizer com isso? Cara, tu vai falar para uma câmera, treina olhando para a câmera. Se você vai usar um microfone, que eu faço com os meus alunos, o que você tem em casa aí? Você tem uma escova de cabelo? Então pega a escova de cabelo, você tem um lápis, pega e finge que é o microfone. Porque a tua mente vai acostumar a você entregar o conteúdo com o microfone na posição certa. Você não vai se distrair, daqui a pouco você está falando igual um cantor de rap. Então, é legal essa coisa da ficha, porque realmente vai te deixando mais preparado mesmo. Legal. Você comentou com a gente nos bastidores sobre a criação do seu produto, que na criação do seu produto de oratória, ela surgiu de uma necessidade pessoal. Então eu queria entender um pouco mais sobre isso. Que momento foi esse que você estava vivendo a ponto de gerar essa necessidade? Como é que isso se tornou a virada de chave em sua carreira? Legal, cara. O que acontece é o seguinte. Durante bastante tempo, como eu comentei aqui mais cedo, durante 10 anos eu investi numa carreira de humor. Era um sonho, era um desejo, a carreira artística. Quando eu migro para o digital, eu me desligo totalmente da carreira artística. Foi assim, da água para o vinho, porque eu já tinha vivido um luto eu já tinha passado por um período difícil, então eu já estava desligado. Eu só estava preso pelo meu ego, pela vaidade e tal. Quando surge o digital, eu não queria mais estar de frente. Porque o que acontece? Quem aí vive da imagem, a galera do digital, que treina o digital, vamos dizer assim, essa galera, ou a gente, artista, a gente vende uma imagem de sucesso o tempo todo. Isso é muito desgastante.
entende? Uma coisa é eu trabalho com oratória. Quanto mais sucesso eu mostro, beleza, maior sobe o ticket do meu produto. Mas eu não preciso mostrar super sucesso o tempo todo, eu preciso mostrar técnica. E eu vou ter o cara do high ticket em algum momento. Mas se você vende um sucesso financeiro para o outro, você precisa ter sucesso financeiro o tempo todo. E não é a realidade. Então, não acreditem muito nisso. E a carreira artística, ela te traz isso também. Você precisa ter sucesso. Você, para ser artista, você tem que estar na TV, ou você tem que estar em cartaz, ou você tem que ter grana. Então, você não pode pegar um ônibus. Você não pode ser reconhecido no ônibus, porque se torna constrangedor. Tem um amigo meu do SBT, que até pouco tempo atrás ele não tinha carro, ele trabalha no SBT. E ele era indagado. O que você está fazendo no ônibus, cara? Saca? Porque as pessoas viajam nisso. Então eu não queria mais estar de frente, cara. Eu não queria mais me expor. E na época, a gente resolve lançar o meu sócio, o Thiago. E o que aconteceu? A gente criou um produto baseado numa experiência que ele tinha Era uma empresa que vendia lingerie no atacado. Então ele é à frente do produto. E eu vinha para fazer o bastidor. Para fazer página, para editar vídeo, para fazer toda essa parte que fica no backstage. E ele vai fazer tráfego também. Beleza, a gente trabalha 6 meses ou 5 meses, alguma coisa assim, com muito afinco e não deu certo. E com dívida já, com, enfim, 10 mil reais em dívida no cartão de crédito para comprar ferramenta, e, enfim. E aí nesse inteirinho a gente senta, né, e fala, e aí, cara, o que a gente vai fazer? Eu perguntei a ele, o que a gente vai fazer com esse conhecimento? Porque foram 5 meses de muita imersão. Então ele falou, cara, não sei, vamos tentar lançar você. Cara, tá bom, vamos tentar. E aí a gente reduz o tempo de trabalho, a gente faz o trabalho em 2 meses, ou em 3 meses, e também não deu certo, também não dá certo. Ele conta essa história aqui também, já num outro podcast. E aí a gente meio que já é final do ano, a gente passou um ano inteiro assim, já é final do ano, a gente meio que... Cara, eu falei pra ele, eu preciso descansar, porque assim, aí a gente já tinha uma dívida de 20 mil, eu já tinha uma dívida de 20 mil, e eu precisava desacelerar, eu precisava voltar a comer no tempo normal, voltar pra academia, porque eu chegava na casa dele 8 da manhã e saía 11 da noite. E aí ele ele vira pra mim e fala, cara, vou fazer um teste aqui de botar o produto pra vender mais barato e tal. E aí começou a vender no Perpétuo. E aí eu viro pro perfil e começo a me dedicar um pouco mais ao perfil. E aí eu vou me aprofundando mais nas técnicas, eu vou estudando e vou fazendo formações e tal. E aí a coisa vai ganhando mais peso. Então foi realmente um momento de, assim... até acho que é o Pablo Marçal, que eu vi uma vez falar que... Ele falou assim, já tentei sair disso, não consegui, é a minha missão de vida. Ele fala um parado assim, né? Que Deus quer que eu fique aqui e tal. E comigo é um pouco essa porra também, cara. Assim, eu já tentei sair do front algumas vezes e acaba que assim, cara, eu tenho que estar ali por algum motivo. E aí eu volto. Ou pela grana, ou porque eu tenho que ajudar alguém, ou porque... Aí quando eu vejo, eu tô indo e eu sigo. Entendi. E é isso. Perfeito. E Paulo, você trouxe, na verdade, muitos tópicos que, inclusive, eu fiquei, assim, querendo falar sobre todos eles, porque são todos muito relevantes, na minha opinião, pra mim, inclusive, experiência pessoal mesmo, profissional, no caso. E um tópico que você trouxe bem importante que eu queria que você comentasse aqui foi sobre a importância... Eu até anotei. A importância da preparação sobre o improviso em apresentações. Como é que isso funciona? É porque eu sempre falo, Bruna, que isso é motivo até de polêmica. Mas eu falo sempre que não existe improviso em comunicação. Não existe. E tem player no digital, principalmente, o cara fala, não, eu entro aqui e faço. Player grande. Eu entro aqui e faço, não treino nada e não olho nada. Às vezes minha equipe bota o slide lá, eu nem sei e tal. Enfim, minha visão, isso é um puta desrespeito com o teu público. E eu tenho certeza que se esse cara fizesse o feijão com arroz, a conversão dele seria maior. Sabe? Aquele professor que você vê arrebentar no palco, aquele palestrante que você vê e você fala, nossa, esse cara nasceu para isso. Esse cara, ou ele faz aquilo todo santo dia, ou ele treinou muito para estar ali. Eu me apresentei em mais de 100 e tantos lugares ao longo dos últimos 14, 15 anos. Mas às vezes o intervalo de uma apresentação e outra era muito grande. Às vezes eu ficava 2 meses sem fazer uma apresentação longa, de 1 hora. Então, quando eu ia fazer a apresentação longa, eu treinava a minha 1 hora.
É muito raro eu fazer uma imersão de 10 horas. O meu conteúdo pode chegar a 20 horas de imersão. Quando eu vou fazer 10 horas, eu treino as 10 horas antes de fazer. Por quê? Para aquilo ficar vivo, para eu abrir meus caminhos cognitivos, para aquela habilidade voltar, para a forma de eu falar voltar. Porque a gente engessa, você engessa. As palavras faltam. Então, você precisa treinar, você precisa ensaiar. Às vezes o cara, ele chega, tem um compromisso. Cara, eu preciso melhorar lá o meu pitch de vendas, ou eu vou apresentar um TCC. E aí ele se surpreende quando eu falo, beleza, vamos preparar o conteúdo. Preparamos o conteúdo? É isso aqui? Aí eu arrumo com o cara. Às vezes o cara chega com 90 slides. Você falou que você tinha 12 slides, não é isso que você falou? Eram 12 slides. 12. Cara, não precisa mais de 12. Eu ensino um método lá que é o seguinte, não sei se você viu isso em algum lugar semelhante, mas eu ensino se você falar 5 minutos por slide, já deu 1 hora. Sacou? 5 minutos, vai dar 1 hora. E você não precisa de texto no teu slide. Você só precisa de imagem ou, no máximo, um tópico. Então, o cara chega para mim lá, quando ele mostra a apresentação lá, essa galera do direito. Cara, 90 slides. 60. Não, porque a lei, eu tenho que mostrar a lei. Não tem que mostrar a lei. Você mostra o número e diz que vai mandar a lei por e-mail. Se alguém quiser, você vai discorrer. Só que para você discorrer com essa tranquilidade, você tem que treinar. Tem que ensaiar. Aí o cara, ele ensaia, repete. Aí ele vai ajustando aquilo que a gente estava conversando, começa a ter uns insights. Caraca, esse slide aqui vai ficar melhor aqui. Caramba, e se eu apontar para lá, na hora que eu falar isso vai dar muito bom. Aí ele vai ajustando. Aí quando ele tá pronto, faz o trabalho, chega na hora, nem ele se reconhece. Porque ele fala, meu irmão, parecia que era outra pessoa. Não parecia que era eu. Mas por quê? Porque escorre, né? Vai. Então, é isso. Se você quiser arrebentar, você tem um compromisso, você vai entregar uma aula, teu aluno, é um pitch, é uma mentoria, é uma palestra, é um convite que você está tendo para participar de um festival. Cara, o respeito àquelas pessoas é você repetir aquilo, é você ensaiar. Tem uma coisa que eu costumo dizer também, que é a seguinte, não sei se vocês já pararam para pensar isso. Os atores de Hollywood e os atores da Globo, eles não são pagos para gravar. Eles são pagos para ensaiar. Não sei se vocês têm essa ideia, mas quanto custa ou custou um episódio do Game of Thrones? Tem uma ideia da HBO? Não Existe um dado de que alguns episódios chegaram a custar 15 milhões de dólares. Nossa. Um único episódio, 15 milhões de dólares. Na época de ouro da Globo, eu tinha uma informação de que um episódio da Globo, de novela das 9, que é a mais bem produzida e tal, chegava a custar R$1 milhão, um episódio. Então, o ator, ele não tem o direito de errar toda hora. Ele pode errar, ele é falho e tal. Então, às vezes, o cara, ele é um ótimo ator, mas ele não está sendo profissional. Às vezes você vê o cara some, o cara vai para a geladeira por conta disso. Tempo, não só tempo é dinheiro, mas tempo é vida. A única coisa que você nunca vai poder devolver para alguém é o tempo dela. Sacou? Você pode pagar 10 milhões para ela, mas o tempo você nunca vai devolver. Então, quando você ensaia e treina para fazer um bom trabalho, você está respeitando aquelas pessoas que estão ali para te ouvir. Sacou? Perfeito. Verdade. Faz sentido, cara. Agora, voltando um pouco para a parte das emoções, que eu acho que a gente pode falar de técnica de oratório o que for, mas o fundamento é interno. Existem técnicas específicas para controlar as emoções uma vez que você tá lidando com o palco, com a câmera, para segurar essa ansiedade que costuma aparecer nesse momento, a hora da verdade? Legal. Vou trazer alguns pontos aqui para todo mundo, para quem está assistindo, para você que está aí desse lado, para que você aplique não só no seu controle, para você ficar mais tranquilo, porque tem gente que fica nervoso às vezes no Zoom, né? A pessoa tá numa mentoria, a pessoa não pergunta na mentoria, porque, ou só manda o chat porque fica com o coração acelerado e tal. Então, o primeiro ponto é qual é o valor que aquilo tem na sua mente. Porque é lógico que tudo que a gente se envolve, de alguma forma, tem valor na nossa vida. Isso aqui, para mim, é muito importante. É um ambiente muito importante profissionalmente. Mas eu não posso deixar que eu coloque isso num patamar de valor na minha mente que me desestabilize, a ponto da minha mente interpretar que qualquer erro aqui acabou a minha vida. A gente estava conversando, eu passei para ela uma técnica de mentalidade no almoço, que é o quê? Qual é o teu medo? O seu.
que tá aí desse lado, qual é o seu medo? É o medo de pedir um aumento pro teu chefe? Vamos dizer que você não tá no digital. Você tá, qual é o teu medo? É o medo de fazer um pitch e não vender nada? É o medo de... Qual é o medo que as pessoas possam... Qual é o seu medo? Agora eu quero que você pense o seguinte. Se acontecer o pior, né? A Bruna, a gente tá falando sobre subir no palco. Falar para 2.000 pessoas ou mais. E não ter um bom desempenho, ou esquecer o que ia falar. O que de pior vai te acontecer? O que de o máximo pior vai te acontecer se você subir no palco e esquecer o que você ia falar e você fala, gente, tô completamente perdido. Eu vou sair, se der, daqui a pouco eu volto. Bruna, entra aqui, por favor, me dá uma ajuda. Aí a Bruna entra, você pede uma salva, você sai. O que de pior vai te acontecer? O que você acha que vai te acontecer? Vai sangrar? Vai arder? Cara... Não vai, né? Não vai. Bruna, qual a conclusão que a gente chegou? Que não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, cara. Você acha que você vai ser demitido porque você cometeu um erro no palco, depois de tantos anos aqui fazendo um trabalho maravilhoso? Você acha que se você, errou para 2.000 pessoas, você vai ser demitido por causa disso? Não vai. E vamos dizer que você seja. Ah, foi. E daí, meu irmão? O que vai mudar na sua vida, literalmente? De importante. Porque quando a gente sai da importância que a gente dá para as coisas, a gente começa a perceber que, porra, sua família vai continuar bem, você vai continuar, você vai se recolocar profissionalmente. Então, o medo que as pessoas têm... pessoal, o Marcelo não quer ir embora daqui, faz não. Isso é só um exemplo. Mas o ponto é, você vai perceber que nada vai te acontecer de pior, de horrível. E quando você começa a entender, sua mente começa a entender isso, você começa a fazer com que essas circunstâncias não acionem o seu instinto de sobrevivência, que é suar, tremer, gaguejar, que é correr dali, que o instinto de sobrevivência faz com que você ou queira atacar ou fugir. E geralmente você vai querer fugir, você vai fugir. Então você vai ficar tranquilo, a tendência é que você fique mais tranquilo. E tem técnicas para facilitar que você tenha não só para que você se desconecte um pouco de si, do julgamento. Por exemplo, quando você for falar, quando eu vou fazer uma aula no Zoom para uma pessoa, o que eu faço para me conectar com aquela pessoa e não ficar me olhando o tempo todo? Eu pego a janela do meu notebook, eu diminuo ela para ela ficar bem pequenininha e eu subo ela para ela ficar bem pertinho da câmera. Então o que eu estou fazendo? Eu estou olhando para a pessoa o tempo todo, eu não estou olhando para mim, mas ela acha que eu estou olhando para ela, porque eu estou praticamente olhando para a câmera. Saca? Se você vai gravar um vídeo no seu celular, muitas vezes gera uma dificuldade de você olhar para a câmera. O cara fala olhando para ele mesmo. Quando você não se conecta com você e sim com o outro, você só fala, você relaxa. Então esse é o caminho, esse é um caminho também. E quando a gente pensa, por exemplo, tô lá falando para um monte de... um público mais de 100 pessoas, digamos assim. Tem alguma técnica pra onde eu não posso olhar, pra onde eu tenho que olhar? Porque tem gente que fala pra você só olhar pra cima das cabeças, né? Não olhar literalmente ali no olho. Mas tem gente que gosta de olhar no olho. Mas e pra aquela galera que realmente tem essa questão mais forte de timidez, de medo de falar em público, pra onde ela tem que olhar? Realmente tem isso de olhar num ponto cego? Como é que é? Legal. O ponto é o seguinte, vamos lá. Da mesma forma que eu falando para uma câmera, o ideal é você imaginar outra pessoa do outro lado, isso te ajuda a se conectar, faz com que a pessoa realmente... Eu tenho certeza que se você que está desse lado aí, quando eu olho para a câmera, você se conecta um pouco mais. Dessa mesma forma, quando tem 100, 200, 1.000 pessoas numa plateia, aquilo vira um bolo. Só que é um bolo, mas são indivíduos. Eles estão te vendo como um... Você tem que criar uma forma, por meio de um método, de fazê-los se sentir indivíduos. Para quê? Para que eles se sintam vistos, para que eles se sintam participando. Você falou a gente estava conversando sobre séries e o Marcelo trouxe o The Office, né? Que ele olha para a câmera. A gente chama isso de quebrar a quarta parede. Quando você quebra a quarta parede, o cara fica com medo de você mexer com ele. O cara fica com medo de você interagir naturalmente. Quando você vai numa peça de teatro e ninguém olha para a plateia, é como se você na plateia não existisse. É uma cena acontecendo, mas você não existe. Quando o cara fala com você, vocês estão juntos. Então, num ambiente como esse, o que a gente faz?
Na época da comédia, como o ambiente é escuro, eu sempre pedi uma luz branca na minha cara. Então eu ficava iluminado, e quando você tem uma luz contra, você não enxerga o que está lá atrás porque está escuro. Só que o ponto é, eu não podia falar olhando para a luz o tempo todo, porque eu perco a conexão. Então, nesse caso, que eu não estou vendo, literalmente não estou vendo ninguém, e isso pode acontecer numa apresentação, você imagina as pessoas, como você trouxe, e você vai variando o seu olhar como se você estivesse vendo as pessoas. Então, você sabe que o palco, a plateia termina lá daqui a 5 metros, lá na frente. Então você vai olhar para cá e você vai olhar lá no final como se você estivesse vendo as pessoas. No teatro, nessa época, aquilo que a gente falou dos engraçadinhos, alguém fazia uma piada aqui, uma brincadeira na plateia, eu não via o cara, mas eu ouvia que o som veio daqui. Então, a gente está falando dos humoristas, né? É isso, os caras não estão vendo a plateia. A gente falou do Padilha, ele não tá vendo a plateia, mas ele ouve e ele vai falar: o que você falou aí? Você é casado? Aí o cara acha que ele tá vendo ele. E o cara já se ajeita: sou. E aí ele pode vir e pedir uma luz pro cara: acende uma luz ali. E ele vai conversar com aquele cara. Então você interage e isso gera uma puta de uma conexão. No ambiente onde você vê as pessoas, e você se desestabiliza um pouco olhando nos olhos, isso acontece com muita gente. Eu aprendi com uma aluna minha, uma médica, que essa região se chama glabela. Eu chamava cientificamente de entre os olhos. Ela é cirurgiã plástica, e ela falou, na glabela. Então, quando você olha aqui, e você estiver nessa distância que a gente está aqui, que tem um pouco mais de 1 metro e pouquinho, a pessoa que está na tua frente, ela tem a impressão que você está olhando nos olhos dela, mas você não está. E você acaba não se desestabilizando pelo olhar dela, entende? Legal. Então você vai fazer isso no palco com as pessoas que estão na frente. As pessoas do meio você vai usar a técnica de imaginar e você vai se conectar com barulho. E qual é a importância disso? Talvez vocês já tenham visto em algum lugar, alguma reunião, algum lugar em que assim, se eu tô aqui falando com o Marcelo, se eu tivesse inseguro aqui e eu estivesse falando com a Bruna, e a Bruna tivesse assim para mim o tempo todo e o Marcelo com uma cara de desconfiado, a tendência é que eu só fale com a Bruna, porque ela tá me validando, sacou? E às vezes num palco você nem percebe isso, você tá falando para 2.000 pessoas, e você percebeu que a galera da esquerda, ela tá muito conectada com você, mas a da direita, a galera tá assim, ó, pra você. O que você faz? Muita gente se conecta ali. O ideal é o quê? É que você vá para quem tá desconectado. Porque é quem está desconectado que precisa de você naquele momento. Então, é basicamente esse cuidado que você tem que ter com a plateia. Nossa, tá dando pra pegar Nossa, dicas pra botar em prática, com certeza. Falando de público, ontem, inclusive, eu tirei parte dessa dúvida que eu vou tirar aqui agora com você, que eu falei, cara, na comédia, eu acho que é um dos públicos mais difíceis de lidar, porque você tá ali pra fazer a galera rir. Então, às vezes, o comediante, ele vai entrar, fazer um show de stand-up comedy, ele vai fazer as piadas e ele não tem a validação da risada. E aí é chamado, o público difícil, né? Então, existe alguma técnica pra você subir no palco e dominar o público logo de cara, de uma forma que, tipo assim, eu faço isso ou aquilo e eu gero um interesse em mim a ponto de que o público é meu. Isso, é legal. O que acontece é assim, a gente conversou sobre isso ontem, né? Ninguém, nem na face da Terra, que trabalhe com algo parecido, de disposição, lida com mais rejeição que um comediante, que um humorista. É muito mais fácil subir no palco e fazer um treinamento comportamental hoje do que era fazer comédia antigamente. É extremamente mais fácil. Inclusive, se a gente estiver falando de um profissional que não tem aquela responsabilidade de realmente gerar uma transformação no público. Ele vai entregar um conteúdo, é quase um professor. O comediante, ele tem um papel de fazer as pessoas rirem. Elas pagaram para rir. Tá entendendo? Elas estão pagando para rir. Então você precisa, é o seu trabalho fazê-las rir. Você não pode não fazê-las rir. E aí, nesse ponto, é importante entender que a plateia, ela é um organismo vivo. Você pode ter a plateia do seu lado e você pode não ter a plateia do seu lado. Se você não tem a plateia do seu lado, se você gera uma impressão que causa uma repúdia ou que faz as pessoas sentirem uma antipatia em relação a você, você pode ser, como a gente falou, o Chris Rock. Você pode ser, cara, o
o Jim Carrey. Você não vai fazer a plateia aí, irmão. Não vai fazer. Então, não só para um show de comédia, mas para uma aula, uma palestra, um podcast, enfim. Você criar caminhos de trazer a plateia para você logo no começo. Então, numa palestra em que você... Vamos dizer, você é um cara que, apesar de já estar na casa dos 30, você aparenta ser um cara muito jovem. Então, se você vai falar para um grupo de executivos na faixa dos 50 anos, se você não trouxer uma autoridade transferida pela empresa que você está indo, ou vamos dizer que seja pela QIFI, vai vir um cara foda da QIFI aqui, os caras lá vão ouvir isso e a autoridade da empresa vai ser transferida para você. Ou se você chega lá e um super diretor da empresa te apresenta com esse menino aqui, ele sabe muito, então ele está transferindo a autoridade para você. Isso vai facilitar o teu caminho. Mas se você chegar lá sem ninguém te conhecer, você precisa ganhar essa galera para eles te ouvirem, porque senão não vão te ouvir. E aí que entram caminhos para você criar rapport, se conectar. Então, tem que fazer uma pesquisa. Você tem que saber quem são aquelas pessoas. Você tem que saber qual é o mundo daquelas pessoas. Às vezes é uma coisa que você comenta da cidade. Vamos dizer, a gente está aqui em Balneário e a cidade fica lotada. O cara que é local, ele não gosta dessa época em relação a isso. Porque, é trânsito, é turista, é gente pra caramba, é tudo cheio. Então, se eu venho fazer uma apresentação aqui para um grupo que eu sei que é daqui e eu faço um comentário, uma brincadeira, você tem que ter bom senso e bom gosto, né? Mas se você faz uma brincadeira logo de cara com relação a isso que você sabe que desagrada, na mesma hora o cara fala, esse cara, ele me conhece, esse cara ele sabe com quem ele tá falando. E aí ele se abre para você, fica muito mais fácil. Boa. Legal. E você tem mais aí de 12 mil alunos e com certeza deve chegar uma galera que... Oi? Sorry, falei coisa, é aluno. Perdão, Bruninho. Eu falei coisa? Eu falei. Tá, desculpa. Não. Você é coisa, é gente. Sim, justo. Então, você tem mais de 12 mil alunos. Toda essa galera que chega até você, qual é o ponto em comum de dificuldade com relação à oratória que eles têm? São 12 mil. A gente não tem, assim... Existe um ponto de maioria, né? Que é o que eu mapeei em relação justamente ao medo. Eu adoraria, de verdade, criar um produto em que eu só ensinasse a técnica. Porque seria muito mais fácil. Eu sou um player do mercado com uma puta dificuldade em criar uma esteira de produtos que seja vertical. Muita dificuldade. Por quê? Porque o cara vem com uma dor muito pontual, no meu caso. Ele vem com uma dor que ele vem, resolve e vai embora. Ele não vem... hoje os meus produtos, eles estão numa esteira horizontal. Então, assim, eu tenho um produto de comunicação oratória, eu tenho um produto de mentoria. Alguns caras da oratória se interessam pelo digital e vão migrando para ali. Alguns caras do curso acabam subindo para a mentoria. Mas eu ainda não tive, por exemplo, um bom produto em grupo que tenha funcionado de verdade. Por quê? Porque o cara vem com essa dor, que é o que você me perguntou sobre o que é incomum. É um medo de se expressar, é um medo de passar vergonha, é um medo do constrangimento. E quem tem esse medo, geralmente, ele não quer se expor para o outro. Você pensa comigo assim, tem um exemplo que eu dou, né? Não sei se eu posso falar isso aqui, mas imagine assim, se não puder, vocês cortam, tá? Você imagina assim, imagine um grupo de homens que estão falhando na hora de ir lá e mostrar o trabalho. Ok. E aí, o Marcelo monta uma mentoria para ensinar esses caras como não falhar na hora certa. Olha lá, Marcelo. Beleza? Não sei se eu sou o cara indicado, Meu irmão, você acha que vão ter 20 caras num grupo do Zoom que vão ficar fraternizando as suas dificuldades? Eu acho que não. Os caras não vão, cara. Se não for no individual, vão. Mas no grupo, não vão. O meu produto, ele pega parecido com esses caras. Porque vem o profissional, quando eu estou falando de mentoria, eu já fiz esse teste em grupo. Você traz o profissional que ele tem uma reputação enquanto gestor. Então ele chega ali e ele não quer ficar falando para todo mundo que ele não consegue falar. Que ele se tornou gerente, ele não quer mostrar vulnerabilidade para o subalterno dele, sacou?
Então, assim, acaba que eu tenho um produto, que ele resolve uma dor muito imediata. O cara vem ao mesmo tempo que é maravilhoso, porque é uma dor global. O cara chega, resolve e vai embora. Entende? Ele não vai ficar ali. Diferente de um produto digital que você entra, você atingiu 10 mil de faturamento, agora você quer 50. Vou subir de nível, vou para uma mentoria. Depois você vai para um mastermind, depois você quer 100 mil. É diferente. Então, mas o ponto como esse é o medo, que a maioria das pessoas tem a dificuldade e tal. Agora tem a galera que vem pela técnica, porque o Expression Mais, ele se tornou um treinamento. Na época a gente conversou muito sobre isso, depois de um tempo, sobre desmembrar o curso e tal. Eu não quis fazer, mas ele é um treinamento que ele é muito completo, porque você pega desde a parte da autoconfiança, que são os 3 pilares que eu falo: autoconfiança, oratória e apresentações. Você sai da parte da autoconfiança, você aprende sobre oratória e você aprende apresentações, você aprende a palestrar. Você sai de lá um palestrante, se você quiser. E tem pessoas que vêm por isso, que vêm para falar na empresa e tal. Entendi. Quero que você me ajude com uma dificuldade que eu tenho sobre oratória. Não é necessariamente sobre oratória, mas eu cresci com alguns problemas respiratórios, tenho muita rinite. Inclusive o Cantor tá ali sempre me ajudando, ele já trouxe aqui um papelzinho, porque o meu nariz tá sempre me incomodando, cara. Inclusive eu lembro quando era jovem, até fiz por alguns meses fonoaudiologia, porque eu falava totalmente pra dentro. Hoje ainda é um desafio, um pouco melhor, mas ainda é um desafio. Então, existem técnicas para melhorar a dicção? Existe. E a técnica mais utilizada é a mais disseminada, né? Que é a da caneta. Que é algo que todo mundo ensina e tal, porque é muito prático de fazer. Procura aí no podcast aí, deve ter alguém ensinando. Tem. O do Giovanni da Giovanni, ele traz. É isso. O que acontece? Por que essa técnica funciona? Ele explicou por que funciona ou ele só ensinou a fazer? Cara, eu confesso que eu não lembro, mas é possível que foi um podcast robusto. Tá, posso só relembrar então por que funciona, Giovanni? Se não for isso, também a gente troca essa ideia depois. Mas por que funciona? Primeiro, porque é algo que qualquer pessoa tem na mão para fazer e é uma técnica que você pode fazer sozinho, porque algumas técnicas de fonoaudiologia, minha irmã é fonoaudióloga, algumas técnicas, elas colocam em risco a tua corda vocal, por exemplo, a tua arcada dentária. Funciona porque assim, quando você falou que fez capoeira 4 anos, eu fiz um tempão também, fiz quase 9 anos. Você chegou a praticar, Marcelo, uma atividade física como a capoeira, de soltar uma pernada? A Bruna já fez alguma luta, assim, alguma coisa de movimentos? Quando era criancinha, bem pequena. Chegou a colocar algum peso na perna, caneleira, para o movimento sair mais rápido? Fez? Quando você faz um golpe, um movimento com a caneleira, qual é o intuito daquilo? Não é só tornar a sua perna mais forte. Aquilo é fazer com que a sua mente seja capaz de dar um impulso de movimento maior do que você precisa para fazer aquela velocidade. Então você faz o movimento com aquele peso, você se torna mais forte, mas além disso, quando você tira o peso, o que acontece? Você nem percebe, a tua perna voa, porque o comando da tua mente, ela vai fazer com que você movimente como se estivesse com peso ainda. Então a técnica da caneta é basicamente isso. Quando você fala com a caneta, você é obrigado a usar mais músculos da tua face. Você é obrigado a movimentar mais a tua boca. Então se você sempre fizer a técnica da caneta, ela não só vai te ajudar num momento de aquecimento, mas ela vai realmente te ajudar na dicção. Né? Tem casos assim, você falou da rinite. Cara, tem coisas que não tem jeito. É você realmente se conhecer e se perceber. Como você falou, eu já sei que o meu olho está lacrimejando, eu estou com um pouco de rinite. É fazer o teu público entender que é aquilo. Tem alunos que chegam para mim e falam, cara, eu fico muito vermelho. Mas é um vermelho, assim, surreal, é muito. O que é essa vermelhidão na pele? É algo que as pessoas conhecem como rosácea. É uma patologia que não tem cura. É de cunho emocional, sua pele vai ficar, qualquer gatilho emocional, por menor que seja, você vai ficar vermelho, pescoço vermelho. Só que a pessoa fica constrangida com aquilo, com o medo do outro achar que ela tá nervosa, e ela realmente fica nervosa, e aí ferra tudo. Então, o que eu falo? Você tem rosácea? Tenho. Cara, brinca com essa porra, brinca com isso. Fala, gente, vocês estão me vendo? Aí eu falo, eu estou virando um camarão, eu estou virando uma Power Rangers rosa, que... Não se preocupem, eu vou sobreviver no final. Então, assim, já quebra o gelo. Porque aquilo que você falou, a gente estava conversando ali, você já traz a pessoa, já tem empatia, e a pessoa, você se desliga disso e faz o seu trabalho.
Verdade. Então, eu não sei se eu respondi exatamente a tua pergunta, mas era basicamente nesse Mas sentido. da dicção, o exemplo da caneta, da prática foi excelente. Eu não tenho nenhuma outra técnica, assim, agora de memória fácil, porque eu também uso essa técnica da caneta com os meus alunos, sabe? Porque é algo que funciona. Realmente, eu esqueço, tipo, não me lembro, não mais nada. E você, como comunicador e produtor digital, você tem sua mentoria High Level, que ela tem um ticket bem alto pra ser uma... Desculpa, você pode segurar só essa... Claro! É porque eu acabei de pensar em outras coisas que também ajudam na dicção. Por exemplo, você pode fazer atividades que são ridículas de fazer, mas que aquecem e mexem com tua língua, que mexem com a tua face. Então, no teatro, por exemplo, tem técnicas que você aquece até a tua sobrancelha. Quando você faz esse tipo de coisa, você bota a língua para fora e puxa. Se você colocar a língua para fora e voltar com muita força, você vai sentir a musculatura trabalhando. Isso vai melhorar a tua dicção naturalmente. Por quê? Porque você diminui a flacidez da tua língua, desse músculo. Mas, quando a gente fala dessa área, a caneta resolve, ajuda. Desculpa. Desaquecer a sobrancelha. Então, experimenta pegar a tua sobrancelha. Não é essa palavra desaquecer, é que eu esqueci. Aquecer a sobrancelha. Nós temos muitas terminações nervosas aqui e existe um alto nível de fluxo sanguíneo que acontece aqui. Se você apertar aqui, ó, e você for apertando aqui, ó, você vai massageando o teu rosto. Quando você solta, tá diferente. Quando você solta, você mexeu com as suas terminações nervosas. O teu rosto, ele não vai ser o mesmo rosto de que estava antes. É como se fosse quase um botox natural. Justo. A musculatura vai preenchendo os buracos. Existe aquecimento que você faz com os olhos para você melhorar a sua capacidade de visão lateral. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, as mulheres elas já têm uma visão lateralizada maior do que os homens. Você sabia disso? Eu não sabia. É a famosa visão periférica? Visão periférica. Perfeito. A expressão correta é essa. Então, se você... Às vezes, a menina tá de lado assim, aí você tá dando aquela olhada na menina assim, ela tá te vendo. Sacou? A gente não. A gente precisa treinar um pouco mais. Agora, se você... Tem uma player do mercado que eu já não acompanho há muito tempo, mas ela é acho que é a Tatiana Gebrael. Ela ensina uma fisioterapia ocular. É polêmico. Para mim funciona, tá? Ela ajuda pessoas a reduzir grau de miopia, por exemplo, fazendo exercício, porque isso aqui também é músculo. Então, assim, o aquecimento antes de um evento, cara, ele é como um todo. Se você fizer bem, fizer tudo... Eu fiz um treinamento, um curso de teatro um pouco mais profundo e tal, que era um teatro mais físico. Cara, era 1h30 só de aquecimento. Então, assim, tem muita coisa legal que dá pra fazer. Fez sentido? Deu pra entender? Total. Muito. Cara, é muito legal quando a pessoa traz literalmente na prática, né, as coisas como funcionam. Eu adoro isso, de fato. Mas, continuando, você como comunicador e produtor digital, você tem hoje aí a sua mentoria, que inclusive tem um ticket bem alto. Queria saber de você como é que você usa a persuasão para vender. Legal. Então, existem várias formas da gente usar a comunicação para vender, mas eu vou, antes até, se você me permitir, eu vou falar sobre como que eu cheguei nesse ticket tão alto, que vai um pouco... no sentido contrário do que o mercado caminha hoje. Não que o que o mercado faz hoje não funcione, pelo contrário, funciona muito. Mas porque também é uma possibilidade. O que se prega hoje no mercado, que é a tendência que está todo mundo fazendo que bomba, é você começar por um produto high ticket, né? Ou um produto já um pouco mais caro, porque você já tem uma demanda reprimida, e existe uma técnica que você aplica ali, tem uns scripts, você manda para uma base que você já tem, as pessoas, enfim, e você já começa a vender suas mentorias, depois você põe um social selling ali e beleza, e vai embora. Mas como que eu cheguei, no meu caso, como que eu cheguei nesse ticket quando eu não fazia essa estratégia? Eu cheguei justamente fazendo o que o mercado não quer que você faça. Eu cheguei a cobrar o meu ticket de mentoria 9 mil ou 27 mil, dependendo do projeto, porque eu não precisava vender a mentoria. Então, a partir do momento em que eu tinha um produto que vende 10, 15 por dia, e que a minha hora, mesmo recebendo 9 mil, e tendo que me dedicar 4 vezes por mês, 2 horas de encontro, porque o meu encontro, ele é denso. Essas atividades que a gente fez em 5 minutos com vocês, elas acontecem em 40 minutos.
e depois tem mais 1 hora de conteúdo. Então, assim, eles são encontros muito densos na mentoria. Para mim não valia a pena. Então, o que eu fiz? Como o meu produto, que era o meu front-end da época, vamos dizer assim, já gerava uma demanda muito grande e gerava um volume financeiro relevante, eu não queria vender a mentoria. Então o cara chegava para mim e falava, cara, você tem um produto mais exclusivo? E eu falava, tenho. Quanto custa? No começo, R$800. R$800. Aí vinha outro. Eu falei, porra, não quero fechar isso. Você tem um produto? Tenho, R$2.000. Aí o cara vinha e fechava. E assim eu cheguei a 9. Então, por que eu tô falando isso? Porque se você tiver sim um produto mais barato, que gere volume, que você consiga fazer volume, você vai também atingir o cara exclusivo. Porque esse cara da exclusividade, que é o cara que vai pagar 9, que vai pagar 15, que vai pagar 10, esse cara ele vai te conhecer ali, ele vai assistir 1, 2 aulas, ele vai ter uma ideia do que o produto é, e ele vai falar, pô, esse cara pessoalmente deve ser foda. E ele vai te ligar. Eu lembro que a gente comprou uma mentoria do Nathanael. Veio aqui já, né? O Nathanael Oliveira até hoje, a gente já tá chegando nos 300 Ele não episódios. veio? Ele veio. Ele foi um dos primeiros e pra mim foi de copywriting, com certeza. Ele é brabo, né? O melhor episódio que eu já gravei, um dos melhores, foi surreal. Maneiraço. A gente comprou uma mentoria dele na época, bem no começo. E aí acho que a minha mentoria, eu tinha uma mentoria de 2.000 e pouco, 3.000. E aí ele, na mentoria, falou assim, ninguém falava de high ticket, ninguém falava. Isso, cara, 4, 5 anos atrás. Aí ele falou, cria um produto caro, vocês precisam criar um produto caro. Aí eu falei, porra, como é que eu vou criar um produto caro? Ele falou, tem gente para comprar um produto caro. Eu devia ter uns 5 mentorados na época, fui bem no começo, no individual. E aí, queria um produto caro que vai vender, não sei o quê. E na época ele falou de um produto tipo de 25 mil. Aí eu falei, não vou criar um produto de 25 mil. Meu produto custa R$300. Tipo, na minha cabeça, ninguém vai comprar. Mas beleza, vou criar um produto. Aí criei um produto de 18 mil. E nesse produto tinha tudo que eu podia entregar, até a alma. Porque eu precisava acreditar que eu estava entregando o suficiente para cobrar 18 mil. Era um produto que ele tinha tanto que ele não valia 18 mil, ele realmente valia uns 50, porque eu ia ter que pegar avião, ia ter que mudar de estado, E aí eu botei nos meus stories lá. Eu falei, pessoal, eu tô abrindo um projeto novo, uma mentoria, e eu juro por Deus que uma das minhas alunas chegou e falou, eu quero. Aí eu falei, caraca, meu irmão, esse negócio funciona. Então, assim, você vai percebendo que existe o cliente certo para o produto certo, para a ocasião certa. Eu vejo as pessoas falando muito sobre essa coisa do posicionamento hoje e realmente isso está funcionando. Eu não sei por quanto tempo vai funcionar, de você mudar o teu posicionamento, mudar a forma como você fala, mudar o que você veste, mudar o que você mostra. Isso faz muito sentido. Mas o ponto é que todo mundo tem clientes que se adequam a todos os tipos de produto que você tem. Se aquela entrega não te matar, não tem problema de você ter um produto baratinho e um produto mais caro. Então, basicamente, foi assim que a gente chegou nesses tickets mais altos e tal. E aí a gente atende o cara que é fodão numa empresa, que é dono de uma empresa, tem capital aberto, e só tem ele mais 2 de acionista. É esse nível, assim. Tem um jogador de futebol, atendi o Ricardo Oliveira, foi legal pra caramba, uma experiência. E é isso, e essas pessoas vão chegando e a gente vai ajudando. Justo. Eu imagino que para vender, para fazer uma apresentação, ou para, por exemplo, fazer um pitch de vendas ou conseguir vender um produto desses, tem de ter um nível de persuasão alto. Não é só falar, tem de ter um nível de persuasão alto. Então, quais são as técnicas de persuasão que você usa para conseguir, por exemplo, fechar uma venda tão cara como essa? Bacana. Eu ia falar até de uma coisa aqui, eu vou voltar um pouquinho, pode? Por favor. Tem uma técnica também que você pode usar na PNL para o cara de vendas. O cara que você atua na venda no dia a dia, e você pode usar isso também para fazer uma venda de um produto high ticket, por exemplo. Mas isso é legal que você coloque em tudo nos seus projetos. Que é o quê? O básico da venda é você entender que venda é sobre o outro, certo? Quando a gente começa a conversar sobre vendas, ou estudar, a primeira coisa é a venda é sobre o outro. Então o cara do banco te liga, o gerente, ele fala, compra aqui um título para me ajudar a bater minha meta. Aí você compra porque você não quer ser amolado mais, você compra. Mas o ponto é que se ele te perguntasse se você precisa de alguma coisa e te mostrasse os produtos, talvez você precisasse, sabe? Como já aconteceu comigo.
Então, quando você começa a entender que é sobre a meta do outro, não a sua, você começa a se interessar pelo outro e você vai usar uma técnica de fazer perguntas. Fazendo perguntas, você vai mais a fundo, naturalmente, você vai saber. A partir do momento que eu te faço algumas perguntas, eu já sei que você se interessa por automobilismo, eu sei que você ainda não tem filhos. Então, a gente estava falando lá fora sobre filhos. Poxa, se eu sei que o Marcelo tem um filho, eu posso virar para ele e falar para ele, cara, se o seu trabalho com coisas de criança, posso virar para ele, cara, você sabia que 90% das crianças, quando são recém-nascidas, elas têm muita dificuldade de andar de carro, porque a maioria das cadeiras são muito duras? Essa cadeira aqui que eu tenho, ela é uma cadeira que ela tem um acolchoado diferenciado, então geralmente as crianças acabam tendo uma viagem um pouco mais longa. O que eu estou fazendo? No elevator pitch, uma expressão do mercado corporativo, eu estou me apresentando, eu estou mostrando para você uma dor em comum que talvez você tenha e existe no mercado, e aí eu vou mostrar o que as pessoas sentem, como que você sente, como que a sua emoção é a mesma emoção da maioria das pessoas que têm filhos dessa idade e que tem essa dificuldade, no caso. Já tem crianças que dormem direto. Mas qual é o ponto aqui? É que quando você vai fazendo perguntas, se você aplicar essa técnica que eu vou dar agora, preste atenção, isso vai mudar o teu jogo. Todos nós somos, de algum modo, visuais, auditivos ou sinestésicos. Se você conseguir mapear o que aquela pessoa que está na sua frente tem como percepção de vida, você consegue trazê-la, persuadi-la de uma forma mais orgânica ou de uma forma mais natural. Então vamos dizer o seguinte, como que eu sei que uma pessoa ela é visual? Geralmente uma pessoa visual, quando ela está contando uma história, ela olha para cima, seja para a direita ou para a esquerda. A pessoa visual, ela usa palavras visuais. Ela vai falar assim, nossa, você viu a cor daquela McLaren que a gente viu agora? Nossa, você viu a roda daquela McLaren? A pessoa auditiva, se o Marcelo é um cara auditivo, ele vai falar, você tem que ouvir o estrondo desse motor. Só que você consegue isso perguntando para as pessoas. Quanto mais você pergunta, mais a pessoa fala e conta. Quanto mais ela conta, mais você percebe o que ela fala e mais você mapeia o olhar daquela pessoa. E quanto mais você mapeia, mais recursos você tem para usar as ferramentas que vá fazer com que ela se engaje no que você está falando. Existem casais que se separam por não compreenderem simplesmente a percepção do parceiro. Quando você começa um relacionamento, você casa ou você começa a namorar, por insegurança, você investe em todas as percepções. Você se arruma mais, você bota uma roupa maneira, você leva a pessoa para passear, para um restaurante bonito, especial, você fala coisas bonitas para ela ouvir, você toca mais a pessoa, abraça. E conforme você vai ganhando segurança naquele amor, você vai relaxando naquele relacionamento. Quando você já está muito tranquilo naquele relacionamento e você não sabe qual é o tipo de percepção que a pessoa tem, a pessoa que você ama, vamos dizer que você seja um cara visual e a sua namorada seja uma pessoa sinestésica. Ela quer o que de você? Ela quer toque, ela quer que você abrace. Não adianta você ficar falando para ela que você a ama, porque ela não é auditiva. Aquilo tem valor, mas o valor é o que ela vai sentir quando você tocá-la. Mas como você é visual, você acredita que se você tá bonitão é o que importa. Você tá, entendeu? Tá com uma cueca nova é o que importa. E ela não tá nem aí, cara, porque ela quer toque. E ela a mesma coisa. Se você é visual e ela não se arruma, não se cuida, mas ela te toca, você fala, pô, eu adoro quando você me toca, mas eu adoro ver você linda. Então os casais, às vezes, se desentendem ao longo da vida por causa disso. E isso é a venda. Isso funciona no relacionamento com o teu funcionário, com o teu colega de trabalho. Então essa é uma técnica. E aí quando a gente vai falar de um pitch de vendas, basicamente, se a gente está falando no individual, no 1 a 1, além de você ter um script para você seguir que faça sentido, o que é um pitch de vendas na minha percepção, resumidamente, que faça sentido e que gera resultado? Se você está no digital, você não precisa se preocupar com
será que ele vai perceber que eu estou vendendo para ele? Porque, pô, meu irmão, né? A gente já está num momento do mercado que o mercado já está calejado, amadurecido. Eu tenho visto player, de um ano e meio para cá, alguns players falam, tipo, olha, separa aí R$2.000 porque eu vou abrir o carrinho e beleza, e vende. Principalmente se o cara é grande, o cara tem demanda e tal, vai funcionar. Mas para o cara pequeno ou de um outro nicho que não seja, enfim, tão conhecido, um nicho associado à psicologia, não vai funcionar. Então você precisa entrar no pitch com tranquilidade. Então você precisa ter razão, você precisa colocar a razão. Precisa ser um motivo plausível para aquela razão fazer sentido. E aí você precisa ancorar o teu produto. Como é que você vai ancorar, né? É o pitch básico que você pega ali com o Érico Rocha, com o Jeff Walker. Faz uma ancoragem no teu produto e ele não precisa botar 10 entregas para o teu produto parecer barato, sabe? É sobre você. A última vez que você viu alguém oferecer o que eu estou oferecendo aqui, custava 7. Aqui é isso e mais um bônus, mas custa 1.000. R$1.000 não é pouco, R$1.000 é muito dinheiro, R$1.000 não é 100. Mas o cara vai entender como pouco porque você está fazendo uma ancoragem. E aí você usar ali um gatilho de urgência, de escassez, é basicamente sobre isso. Eu não tenho nenhuma... eu não vou trazer aqui, porque cada projeto é um projeto, você tem que entender com quem você está falando, né? Eu não curto muito essa coisa da receita de bolo, sabe? Tipo, isso aqui é isso. Às vezes o cara tem um pitch redondinho, mas ele não está conseguindo passar a integridade, não está conseguindo passar a verdade ali. A pessoa confiar. Não vai vender. Pode ser o melhor receita de bolo do mundo. Sim. E existe algum livro que você pode recomendar aí pra gente que mudou a sua vida, a sua percepção de vida, te ajudou a melhorar em todos os sentidos possíveis, inclusive no digital? Eu não trouxe nenhum livro para vocês de oratória, porque tem muito livro de oratória. Assim, se você botar lá não são livros que eu olho, os que eu conheço, que eu olhei e falei, nossa, isso aqui mudou, foi bom pra caramba, mudou a profundidade do meu conhecimento. Talvez seja mais interessante você fazer um curso com um cara legal do que ler um livro de comunicação oratória. Eu tenho vontade de desenvolver um livro diferenciado no mercado em algum momento. Mas o ponto é o seguinte, eu vou trazer para vocês um livro que foi o livro que mudou literalmente a minha vida e que eu acredito que possa mudar a vida de qualquer pessoa e que é 100% conectado com comunicação. Por quê? Porque tudo é comunicação. Quando a gente está falando aqui sobre PNL, a gente está falando sobre algumas técnicas de você se reposicionar dentro da sua própria mente para você mesmo, para que a sua mente não pense o que não deva pensar sobre você mesmo. A gente está falando sobre comunicação, é a sua comunicação com você. E se você tiver uma boa comunicação com você, você provavelmente vai ter uma comunicação saudável com as outras pessoas ou até com um público grande que seja, ou no digital, enfim. As pessoas que você consegue ver fazendo um excelente trabalho online e sendo literalmente admiradas pelo trabalho como um todo, não só pelo faturamento, porque às vezes a pessoa consegue um faturamento extremamente relevante, vendendo um produto, seja o que for, às vezes não está tão presente, mas ela é admirada pelo faturamento, pela capacidade que ela teve de gerar aquela grana, e não pelo trabalho como um todo. A pessoa que você vê e você admira como um trabalho como um todo, essa pessoa ela tem uma comunicação que passa essa segurança para você porque ela comunica bem com ela mesma, porque ela se sente assim. Então o livro é o Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Anota aí. É um livro denso, não é um livro fácil. É um livro que ele até tem uma passagem peculiar na minha vida, porque eu ia para o terminal rodoviário, eu saía do trabalho, ia para o terminal rodoviário lotado para pegar o ônibus para voltar para casa. E aí eu passei numa banca assim, de rua e tinha uns livros velhos vendendo, assim, e tinha uns livros, sabe aqueles livros da livraria que sobraram e não tinha vazão? E aí eu tinha o livro do Tony Robbins, esse do Poder Sem Limites, isso lá em 2009, talvez. E aí o nome do livro só me chamou a atenção. Poder Sem Limites. Eu falei, pô, vou virar o Jiraya, né? E eu comprei o livro. E quando eu cheguei em casa que eu comecei a ler, eu não consegui ler. Aquilo não fazia sentido na minha cabeça e eu guardei o livro. É um livro, enfim, com letras pequenas e tal, pelo menos a versão que eu tenho. E aí, alguns anos depois, eu vi um vídeo do Tony Robbins no YouTube. Já em 2014, por aí. E aí eu falei, poxa, eu queria ter um livro desse cara, hein? O livro dele deve ser bom. Eu tenho o livro desse cara.
Aí eu peguei o livro e eu não consegui ler. De novo. Assim, eu não consegui avançar fazendo sentido. E aí, lá na frente, em 2018, 2017, quando eu começo a montar o treinamento, eu comecei a estudar. Eu falei, vou pegar o material daquele cara de novo. Quando eu comecei a estudar, aí a minha mente expandiu. Então, assim, cada um tem um momento, tem um tempo. Mas é um livro que, assim, tem muita coisa lá. Muita coisa lá. Foi o primeiro livro que ele escreveu. E é algo que, assim, muda a vida mesmo. Esse é um livro transformador. Poder Sem Limites eu conheço. Hoje tem a foto dele com a capa azul. É um livro denso. Mas todo livro do Tony Robbins é denso. Parece uma bíblia gigante. Mas todos valem a pena. Todos valem a pena. Cara, que bate-papo rico, bate-papo incrível. Eu confesso que eu adorei por 2 razões. Primeiro, que eu gosto pra caramba de você. Ô, meu irmão. Mas segundo, que é o principal, pela qualidade do conteúdo que você entregou, cara. Bom, cara. Parabéns. Muito bom. A gente já sabia que ia ser bom, mas superou as expectativas. Muito obrigado. E eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado também gostou. Inclusive, lembra do que ele falou lá no início? O melhor comentário, o comentário mais interessante sobre o insight que você tirou aqui no podcast, algo do tipo, a equipe do Paulo vai dar uma olhada e você vai ganhar o quê, Paulo? Vai ganhar um encontro comigo, vai ser uma mentoria de 2 horas, onde juntos a gente vai mapear a sua dificuldade na comunicação, seja ela fora do digital ou no digital, e a gente vai trabalhar nisso para você ter seus resultados. Olha, legal, vai então... perder? Não vai, né? Não vai perder, hein? Agora, olha, estamos chegando aqui à reta final do nosso episódio, a gente costuma finalizar ele com uma pergunta reflexiva. Você topa responder? Vambora! Então vambora. Paulo, que mensagem você gostaria de ter ouvido lá no início do digital que você pode transmitir hoje para quem está acompanhando a gente aqui? Que mensagem? Caramba, cara. Vocês podiam ter me preparado para essa... Quem sabe faz ao vivo. Cara, olha... Assim, uma mensagem é principalmente que tudo é possível. Acredite que é possível e faça o que é preciso fazer. Porque o que acontece, assim, resumindo, é que às vezes a gente escolhe acreditar no que não nos coloca para frente, no que bloqueia nossas ações. Então, aquilo que eu falei de você não está bem, mas alguém falou que você está ótima, escolha acreditar que você está ótima, porque todas as crenças são escolhas. E quando você permite que uma crença avance muito, ela se torna uma convicção. E uma convicção é algo que você tem certeza absoluta. Então não permita que uma coisa ruim se torne uma convicção na sua vida. Se você está num projeto, está num trabalho, escolha acreditar que você é capaz, que você pode. Porque foi esse movimento que me permitiu hoje estar aqui, batendo esse papo, que é uma meta, um sonho, um objetivo para muitos profissionais do digital. Então, é por aí. Boa! E olha só, você acha que acabamos? Não acabamos porque não tem acabamos. mais? Temos o quê? Presentinhos que faz, olha lá. Uhul! Mais e mais. Caraca, gente, só vocês. Uau! Caraca, olha Ei, só. agora vira. Olha só! A galera inovou, hein? Caraca, que capricho, hein? Que capricho, hein, Gente, cara? eu já tive aqui, mas eu não fiquei na entrevista, eu não vim pra entrevista, eu vim Sim. como acompanhante e mesmo assim eu recebi todos os presentes. Se vocês têm o desejo de estar aqui, continuem desejando, porque é muito legal, é muito especial. E agora, eles fizeram tudo diferente, sabe? Vocês são muito legais, muito especiais. E eu sei que isso dá trabalho, cara, isso dá trabalho. Gente, legal. obrigado a Com todos os carinho. envolvidos aí, tá? Pelo carinho. Oh. Eu vou botar isso aqui lá na minha prateleira. Legal, muito obrigado pelo carinho também, por ter aceitado o convite. Foi um prazer, Inclusive, cara. parabéns ao time de experiência da KiwiFi e da Verdade, Ana gente. Maoski, todo o time que faz um trabalho incrível. É um carinho genuíno que a gente tem Legal. com os nossos convidados, porque a gente sabe que não é fácil tirar um tempo na agenda pra vir aqui e compartilhar um conteúdo gratuito de valor pra galera. Então, muito obrigado a você por estar aqui com a gente. E, cara, pra galera que vai querer continuar te acompanhando, deixa aí suas redes sociais pra eles, vai aparecer na telinha. Bom, segue lá, Paulo_Vinícius com 2 N's. Me manda uma mensagem lá no direct pra eu conhecer um pouco você. Me fala se o podcast ajudou você de alguma forma. E me conta qual foi o insight, o que realmente foi relevante pra você. Show. Perfeito. E, Bruninha, pra quem ficou aqui com a gente até o final, o que eles têm que fazer? Que lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês ficaram, já deixa aquele super like, comenta aqui os insights maravilhosos que você teve e pegou com o Paulo, comentou, então agora você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair do KiCast, hein? E aquele ponto bem importante que você já sabe. Marcelo, aonde a gente se vê?
Eu te vejo no próximo KiwiCast. É um compromisso, hein? Até lá. Tchau, tchau. Valeu.